Como lidar com uma sogra difícil que cria situações desagradáveis? Separem namorando, separem noivo. Agora vai casar, você precisa ter 100% de certeza. Pausa aqui, eu vou ficar com vocês, Rebeca não gosta de falar sobre isso. Porque é muito íntimo, mas a gente vai fundo, a gente vai falar de intimidade, pessoal. Eu vou falar por vocês. Eu perdi o dinheiro do mundo todinho e eu teria ido pra outro canto. Alguém tá no relacionamento e o cara é perfeito, mas ele é viciado em apostas, jogos. Eu posso contar uma intimidade. Tu me repreendesse tanto que eu tô com vergonha de contar. Meu Deus, ele disse isso pro pastor. Ai, Ou é o computador, ou eu. E nesse relacionamento a gente decidiu viver a castidade e esperar até o dia do nosso casamento. Bem-vindo a mais um FormaCast. Esse episódio está especial demais. Trouxemos aqui umas bestas especiais que a Rebeca daqui a pouco vai apresentar para vocês, para a gente falar sobre intimidade, relacionamento, legal, Conselhos. trabalho, conselhos, filhos. E hoje eu sou um mero coadjuvante, como sempre, né? Minha querida esposa vai tocar hoje como host, Rebeca Lira Braga. Um salve de palmas para ela e para as convidadas. Espero conosco. Eu sei se acho muito engraçada essa apresentação com palmas, mas hoje o podcast tá muito especial. Porque é o podcast Marcelinho Aperreado. Então assim, amor, eu acho que tu devia fazer um podcast com as bestas. Só que eu ficava assim, como é que eu vou escolher? Qual vai ser o critério de dizer quem é a besta que vem? Eu ficava, meu Deus do céu. Mas tem que fazer com as bestas. Eu queria muito fazer com as bestas, mas não sabia como. Até que ele disse, é Natal, ia ter podcast de Natal. Eu disse, então a oportunidade de fazer com minhas bestas. E sabe por Ai, quê, hein? Eu digo, né? Eu me acho das amigas das bestas também. Total. Não, e quando elas encontram com ele, aí uma Marcelinho, pra tirar foto eu quero tirar foto 10 com vocês. Não, mas eu quero também, eu fico todo cheio de graça. Eu ia ser nesse 10 também, eu não sei. E aí foi muito legal. Por quê? Porque quando eu falei no Instagram que tinha a possibilidade de fazer com bestas, aí Sara falou comigo, ai meu Deus, eu queria ir, tal. E no outro que eu falei, agora a gente vai escolher. Aí mandei qual era o critério, que mandasse perguntas interessantes, porque hoje elas vão entrevistar a gente, então elas tinham que mandar perguntas legais. Aí Luana mandou várias perguntas muito legais, eu disse, eu queria muito ir. Aí foi a primeira que, né? Sim. A primeira convidada é Luana, amo. E Sara, eu fiquei, Sara já tinha falado, eu queria ir. Só que eu e Sara somos amigas de infância, né? De infância. Há muito tempo. Pode mostrar, mostra aí. Não vai deixar. Trago Tá vendo como é que provas. vocês... Ela vai mostrar Ela na não câmera, de longe. Ela não De quis longe. demonstrar, olha. É, olha isso. É de longe, viu? Não vai pra... João, cuidado, que senão as meninas vão pra cima de tu, viu? E eu fiquei pensando assim, mas será? Porque Sara é minha amiga há muito tempo. Só que Sara passou muito tempo morando fora e, enfim, a gente perdeu muito contato, mas voltou agora. Aí eu fiquei, será? Porque eu queria trazer uma best que, né, que eu não conhecesse, mas fiquei com isso no coração. Aí, Sara vai contar, vai se apresenta e conta aí como foi. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, muito feliz. Tenho um carinho enorme por essa família, por Rebeca. E a nossa amizade realmente é muito antiga e a foto não nega, né? Mas o que aconteceu? Quando eu voltei para João Pessoa, eu passei por um período um pouco turbulento, que envolve muito minha vida pessoal, e eu compartilhei isso com a Rebeca. Amiga, acho que tem tudo a ver com o podcast, acho que ajudaria muitas pessoas, e a gente meio que ficou com isso na cabeça. Só que aí, ela tinha me falado que ia convidar as bestas, e eu falei, amiga, acho que seria legal a gente se reencontrar nesse momento. E aí eu acordei pensando nela. Só que aí eu fiquei, Deus, eu pensando nela sozinha, não, o senhor precisa lembrar ela. Porque eu sozinha, né? E aí ela me mandou uma mensagem, amiga, acordei pensando em você. Foi exatamente assim. Então, foi uma confirmação de Deus, que era uma justa pra estar aqui. Vai ser muito E o trem, a Beth, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Best é amiga e as bestas vão ficar chateadas? Não, óbvio que não. É best antiga, é best nova do mesmo jeito. Se ela é mais antiga e vamos ver representando as bestas novas. Então, assim, eu acho que é bem isso. E eu achei lindo o testemunho. Você vê realmente, de fato, o agir de Deus reencontrando duas amigas aí dos tempos que pela vida é normal, cada um segue um caminho.
e vai se afastando e num momento tão especial, tá aqui inaugurando, né, esse quadro aí que Porque Rebeca vai Marcelo, trazer. spoiler, que Marcelo quer que vire um quadro, entendeu? Porque aqui tem isso todo mês tem um podcast com os bestas. Acho que vai ser muito legal. E pra fazer coisas diferentes. Esse aqui a gente vai sim. trazer a intimidade da gente, mas a gente pensar também em outras ideias, né? Quem sabe? Vocês que estão aí, né? Aproveita aí, estão gostando, se inscreva aí no canal, compartilha com as outras bestas, com quem acha que deve escutar aí o que a gente tá falando. E comenta aqui as ideias para que a gente, quem sabe, a Rebeca aí não convida você, né, para o próximo podcast. Então vamos começar. Amor, peraí. Vamos dar um salto para os meus que vão perguntar aí. Não, as bestas daqui, elas vão ganhar o saldo no final. Gi, traz aí. Não, vamos começar logo dando aí E os a presentes. besta que comentar aqui vai ganhar também. Aqui, qual vai ser o critério? Tu que sabe, tu que é fera Eita, nisso. meu Deus, calma, deixa eu pensar. Tá? Vocês querem ajudar das minhas perguntas? Não, assim, como é que a gente vai escolher uma besta que tá assistindo pra ganhar também? Tem que comentar muito e repostar. Era isso que eu ia dizer, compartilhamento. No Instagram, né? Compartilhamento. Mas como é que a gente tem pouco? Mas como é que vai ter o critério de tipo, quem fez isso mais? Como é que a gente vai saber É. quem compartilhou mais? Marcar vocês. Marcar o podcast. Marcar e comentar. Mais comentários no YouTube resolve e marcando no Instagram. o FlamaCast no Instagram. Cadê, Gi? Traz aqui o salve das meninas. Salto de Sara. Sara é muito salt girl. Muito. Né? Eu até antes de começar falei pra ela, olha, eu não sei se você já tem esse, né? Mas Salt é um Nunca caminho demais, sem fim. Porque vice e muda qualquer look. Porque você às vezes tá básica, mas aí você coloca um óculos. Muda tudo. Muda tudo. É mesmo. E é um acessório. Suspeita, né? Mas... E vou falar, eu amei essa piranha. Amei. É muito Achei muito capricho. bonito também. Muito fofa. Vocês estão vendo, né, hoje? Eu tô aqui imerso numa conversa que daqui a pouco eu vou sair. Eu vou só responder aqui algumas coisas de casal e depois da intimidade eu vou sair. Eu não viu? tenho esse. É um milagre. Ai, que coisa boa. Eu disse assim, tem que ser um lindo! clássico. Por quê? Que Porque sendo um lindo! clássico sempre dá certo. É o mesmo. Lindo. Essa aí é Maravilhoso. unânime. Todo mundo ama. Eu tive uma ideia, né? Pode marcar depois um podcast com as bestas pra todo mundo usar salto. Fazer todo mundo salto, sentado no sofá. Fazer Salto e verão. Exatamente. Amei. Resolve. Então bora começar. Quero Vamos. Sem perguntas Já polêmicas. pensamos em nos separar, já erramos, já doeu. Sem história. Não, calma. Hoje não tem personagem, não. Hoje é a verdade no olho Tem cru, né? personagem, nunca tem. A gente é muito Sem sincero filtro. sempre, muito, olha, se não é pra falar, se a gente não quer falar, a gente não fala, mas mentir a gente não mente não, a gente é muito sincero. Até porque o pai da mentira é Satanás, né? Então a gente abomina isso. Vamos começar então com o relacionamento em crise. Escolha a besta, amor, que vai Oxe, fazer. necessário, já utilizei tudo. Elas, olha, só perguntas... Eu gostei porque dessa. assim, a gente juntou não só as perguntas das meninas, mas perguntas que apareceram lá no Instagram, e, tipo, que repetiram muito, que são perguntas polêmicas, que se existe uma curiosidade ali pra saber, a gente perguntar tudo. Então as meninas vão ser responsáveis por fazer essas perguntas, vai ser muito legal. Vamos começar. Eu gostei muito dessa, tá? A primeira pergunta é: qual foi o momento mais difícil no relacionamento de vocês? Tu ela. É, assim, a vida dois, e a vida, seja com amizade, seja profissionalmente, o relacionamento ele é difícil, né? Porque o ser humano, por si só, é difícil. Cada um tem suas qualidades, mas cada um também tem seus defeitos. E eu acho que o grande diferencial do ser humano é saber conviver com os defeitos dos outros. A Rebeca fala um negócio que eu acho muito interessante, né? Que no relacionamento ali a gente tem que tirar do peixe a espinha. Porque todo mundo tem a espinha. Sendo que se a gente fosse relacionar só olhando o defeito dos outros, a gente nunca vai conseguir se relacionar com ninguém. Então, assim, um relacionamento construído no dia a dia, seja de casal, seja profissional, seja de amigo, é difícil. É um voto de confiança, é um voto de querer amar o outro todo dia. É uma construção. Tá na hora de dizer qual foi o momento mais difícil. Eu estou aqui criando minha base, né, para vocês entenderem que eu acho interessante. Tem que se esforçar, de fato, para amar, para se relacionar.
Acho que, no momento, graças a Deus, a nossa vida ela é muito tranquila, muito leve. A gente vai falar aí ao longo do podcast vários princípios que a gente tem como casal. Mas eu acho que para trazer um momento difícil da gente, um momento sério, amor não tá bem na minha cabeça, não. Me ajuda aí. Eu tenho um momento difícil. Teve um momento difícil no nosso relacionamento, assim, que acho que teve uma briga mais séria, que foi em Firenze. É essa que você... Numa A viagem. gente foi numa viagem. Eita! Quero saber! Não, foi... Nossa, ele sempre fala que foi uma besteira mal entendida e que cresceu. Não sei, eu fiquei cega assim, não sei o que aconteceu. Quando a gente para hoje pra olhar, não foi nada. Mas eu não sei. A Rebeca, ela é muito sábia. Ela é... Eu já vou designação, A então. mulher é sábia, ela é dificular. A Rebeca é muito sábia, mas nesse momento, de forma específica, não sei o que aconteceu. A gente sabe. A gente Teve sabe, algo espiritual. teve algo espiritual. A gente, no meio das Ioma, uma cigana virou e soltou umas palavras lá que a gente ficou sem entender o que era. A gente não entendeu no momento que era espiritual e do Não, nada. ela soltou umas palavras que ela virou pra gente. Então soltou as palavras. Falou assim. Que a gente não entendeu o que ela disse. Olhando pra gente e jogando assim com a mão. Foi isso. E no momento a gente não entendeu. Tipo, eu acho que a mulher fala. Sim. E aí a gente seguiu. E aí, do nada, a Beca trouxe à tona, que a gente pode falar, uma história que não tinha nada a ver, que não tinha pé nem fundamento e que foi o momento mais difícil de fato. É isso, tipo, quando a gente para hoje pra olhar pra trás e ver a situação, foi algo muito espiritual, porque não tem explicação para a gente ter brigado, Nesse mas a gente sentido. brigou. E aí foi isso, mas assim, logo depois eu voltei à minha sanidade 100% e olhei e hoje eu vejo assim com muita clareza do que aconteceu e eu entendo que foi algo muito espiritual. Mas é isso, foi o momento mais difícil. O problema é que na hora cega, né? Você fica. Total, eu fiquei mesmo. Mas o engraçado é isso. A mulher cega e o homem ele fica naquela, meu Deus, eu não entendo. A mulher sabe que o Senhor me deu, tá cegando por um negócio sem pé nem fundamento. E aí você fica nessa. E aí eu não tinha tanta intimidade com Deus, eu tava já começando a buscar, não tinha tanta intimidade com Deus como eu tenho hoje, mas eu orei. Eu não entendi, a gente não entendeu na época que era questão espiritual, mas depois que a gente conseguiu resolver. A gente entendeu liberdade espiritual que a gente estava vivendo, algumas situações específicas de hotel, a lugares e tal, que a gente deu liberdade espiritual na nossa vida, a gente já era noivo. Então eu entendo que Foi consequência. alguma pessoa não era, mas se você tá firme em Deus, não chega, realmente. Mas não adianta você dizer tá repreendido e na sua vida você ter várias portas abertas para que o inimigo ele haja ali. Então o inimigo, ele não só ele Não tá no viu a hotel. oportunidade, como ele agiu. Não tá no hotel que é o céu e o inferno, que Foram rebuçaria. muitas coisas Não. espirituais naquilo. Aquilo ali foi muito estranho. Aquilo ali foi total, muito estranho. Se fosse hoje, eu perdi o dinheiro do mundo todinho e eu teria ido para outro canto. Porque, como eu disse, eu tava em Rebeca, quando ela olhou, não acredito, eu disse, não, isso é besteira, a gente vai pro céu. A gente tava num hotel, quando a gente chegou no hotel pra descer pra garagem, tinha em cima assim, bem-vindo ao inferno. E o hotel era todo de negócio de lava, de fogo de inferno. E a gente estava nesse entrada momento do- dessa briga ao salário desse hotel. Na entrada do subsolo. Na entrada. Então, assim, depois a gente pode contar mais sobre isso. Sobre isso. Porque dá meia hora de história boa pra contar, sabe? Então essa foi o pior das isso. brigas, a briga mais Mas séria. eu acho que um aprendizado, né? Não dê liberdade espiritual não, porque você sofre as consequências, né? Total. É isso. Dito isto, vocês já pensaram em se separar? As meninas estão botando centão na direção. Quer que eu diga? Eu posso dizer essa, que eu acho que é algo que eu tenho a compartilhar com outras mulheres e outros casais. Eu e Marcelinho, antes da gente casar, Marcelinho já dizia, quando a gente casa, é casar para a vida inteira, não tem mais, não tem si, não existe a possibilidade de separar. Então que a gente nunca diga, é porque eu quero me separar, então eu quero me separar. Isso não existe. Isso não existe no nosso casamento. E eu, antes disso, eu sempre orei, eu dizia assim, meu Deus, o homem que eu vou casar vai ser um relacionamento que eu vou ter paz de início ao fim.
Não vai ser um relacionamento que eu fico, que eu já separei, já vi uma coisa ruim, já vi aquela parte. Não, eu quero um relacionamento estável sempre. É esse homem que eu vou casar. E isso foi assim com a gente. A gente sempre teve um relacionamento muito estável. Acho que a única briga séria que a gente teve foi essa de Firenze. Mas mesmo assim, nessa briga, não foi cogitado separação. Isso. Foi cogitado muita raiva, porque nunca tinha saído de perto e choro, enfim. Mas, tipo, separação nunca foi uma opção. Até porque também a gente não era nem casado, a gente tava noivo, né? Porque a gente tinha isso Não, muito... aí o que eu vou dizer? Se é pra se separar, separe namorando, separe noivo. Agora, vai casar, você precisa ter 100% de certeza. Porque depois que casou, é pra vida inteira. Então tem gente, porque isso... A gente consegue ver os defeitos do namorado, da namorada, enquanto a gente tá namorando. Só que às vezes a gente não quer ver, a gente fica ali botando pra debaixo do tapete, mas a gente tá vendo. Aí casa você colhe as consequências disso. E vai fazer o quê depois que casou? Então não case. Tipo, se são defeitos, você não consegue conviver, não case. E tudo piora, né? Tudo Dentro piora. do casamento. Se alguma coisa era ruim, ela vai se tornar Pois muito é. maior. Agora, em consequência, se algo é muito bom, eu acho que ele tende a crescer, né? Também. Quando você se casa. Mas eu digo assim, que tipo, no meu casamento, as coisas ruins, como o Marcelino teve uma grande virada de intimidade com Deus no casamento, que ele já era cristão, já estava conhecendo, mas no casamento foi que viveu a virada. Então, muitos defeitos de antes que me incomodavam, acabaram. Entendeu? Ou diminuíram muito. Mas veio outros. Vem Às outro. vezes é assim, a gente vai evoluindo. E nessa evolução constante, a gente vai mudando o nosso olhar para as coisas. Então, pode prestar atenção na sua vida. Defeitos ou coisas ruins que você achava há 5, 10 anos, hoje você já não acha mais. Aí você acha outra coisa. Essa é a questão do relacionamento. Por isso que o relacionamento tem que ser construído diariamente, com a vontade de fazer o outro ser feliz, de amar o outro, de olhar as coisas boas. Porque se você for vivendo, olhando as coisas ruins, aonde quer que você Tudo vá, que você for fazer. tudo vai chegar, Sempre né? vai ter alguma coisa. Sempre vai ter uma coisa ruim. Então a gente tem que potencializar as coisas boas. Inclusive tem aqui João que casou agora, Davi que tá ali, não tá aqui agora, tá noivo, com o apartamento comprado, Gi tá noiva também. Então, Eu tô noiva. ai, que coisa boa. E Sara já. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Aí, tudo Pedro? Calma, ó, tá vendo? A pressão é grande. Mas é isso. Vem aí. Então você tem que escutar isso aqui que é bastante forte. Então, hoje a gente vive numa sociedade, num mundo onde a busca da felicidade é o maior jargão e eu brinco que é o maior marketing do mal. Porque é isso. A gente tem uma dificuldade muito forte de criar alianças com outras pessoas. Por quê? Porque a gente diz assim, eu casei, parei de gostar. Não, separa. Tenho essa marca aqui, enfim, não gostei mais, não usa mais. Eu não sei o pai de vocês, mas estavam escutando uma história bem interessante. O cara dizia assim, meu amigo, antigamente os pais ali com 60, 70 anos compravam uma marca de carro e passavam a vida na marca de carro. Para trocar o carro por uma marca, meu amigo, era como se fosse uma traição. Isso era na época dos nossos pais. Hoje em dia é muito difícil a gente fazer a aliança, né? Então a gente tem que se compromissar de fato. Se a aliança você vai casar, é pro resto da Entender que vida. vão ter momentos felizes, vão ter momentos tristes. Já tá ontem na sala, Bruno tá falando sobre isso. Que a Bíblia fala isso, tem que plantar, tem que colher, tem que sorrir, tem que chorar. É a vida, tem fases. E você tem que permanecer firme em todas as fases. No seu relacionamento, na sua vida, em tudo que você faz. Isso aí. Né? Vamos para a próxima pergunta? Vamos. As O que minhas que será perguntas eu aí? vou entrando Do jeito que você quiser. no meio, assim. Outra. Ela pra ficar puxa bem e eu amplo. entro. E quando você achar que é o seu momento, pode ir embora, Bruno. Pode fazer a pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta de Eita, Sara dessa lá vem, vez. lá vem. Vocês acreditam que o amor da vida existe ou que isso se constrói na convivência? Isso é bem polêmico, hein? Eu acredito nos dois. Eu acredito que o amor da vida existe, que eu encontrei, que eu me apaixonei. Meu Deus, é o amor da minha vida. Mas que depois você tem que construir isso todos os dias. Para que vire algo saudável, estável, que traga paz, tem que se alimentar todos os dias. Então, o amor é uma escolha de todos os dias. Então, tem os dois pontos. Eu acredito nos dois. A Bíblia, ela é sábia, ela fala isso. É justamente isso que eu estava já introduzindo sem saber, né? Que acho que serve para essa sua pergunta. O amor não é o amor só carnal, da beleza, porque veja,
A gente vai evoluir, a gente vai ficar velho, a gente vai perder a nossa beleza exterior, mas o que vai ficar é a nossa beleza interior. Então, o amor bíblico é o amor que ele é construído todos os dias. É aquela aliança de dizer, rapaz, casei com a Rebeca e todo dia eu tenho que fazer ela feliz, eu tenho que amar ela de forma diferente, eu tenho que honrá-la, eu tenho que tratá-la melhor. Esse é o amor, de fato, que é da vida. Então, óbvio, a gente se encanta ali por uma pessoa, pelas atribuições dela, pela beleza também, enfim. Mas o que a gente vai levar para o resto da vida numa aliança é justamente o amor que a gente vai construir todos os dias, se esforçar de fazer aquela pessoa feliz todo dia. É uma Esse decisão, o né? amor. Pronto. Amar é uma decisão. Isso, é isso aí. Amor é uma decisão. A gente escolhe um ao outro todos os dias, independente da circunstância, né? Porque imagina se a gente deixar com que o nosso sentimento fique vulnerável às nossas vontades, aos nossos quereres. A gente nunca vai conseguir nem conquistar nada, inclusive nenhuma relação, né? Exatamente, perfeito, é isso. Amar no dia que a gente tá cansada, não no dia que tá sem paciência, amar no dia. Escolher amar todos os dias. É isso aí. Então, acredito nos dois. E qual seria o limite desse amor? Tipo, porque a gente fala, eu amava, mas tem algum limite, assim? Como assim? Limite de acabar Isso, uma relação? tipo, por exemplo, qual o momento certo de desistir? Porque se você nota algumas coisas erradas, você tem que ter aquele pé atrás, né? Se você pede muito, por exemplo, a resposta a Deus, você tem que saber receber e ter coragem para agir. Exatamente. Perfeito. E aí, essa bomba? Essa batata que tu também Isso é simples. Eu acho que quando a gente tá dentro de um relacionamento, antes da gente entrar no relacionamento, na Mas verdade, que relacionamento? Acho que é interessante. você tá paquerando. Tá. Vai paquerar, vai conversar um namoro. Aquilo já tem que estar diante de Deus. Então, se é pra eu ir sair com essa pessoa, sabe, se você não tivesse ido pro primeiro encontro, o quanto aquilo teria te poupado, entendeu? Não é verdade? Exatamente. Teria te poupado, não, você não teria se exposto, você não teria sofrido, você não teria passado por várias coisas. Então as pessoas acham besteira, vou só no primeiro encontro, mas é ali que tudo começa. Então a gente tem que ter cuidado antes de sair a primeira vez, já tá orando, Jesus, estou conversando com essa pessoa, acho interessante, e tal, conversa mais, sempre falou isso, conversa mais, conhece mais. Aí você conheceu alguma pessoa, tá orando, tá falando diante de Deus. Aí você vai sair, amém, Jesus, tá tudo certo, tô em paz, vou sair, tô sentindo que é pra eu ir. E vai, você tá no relacionamento com aquela pessoa, você tem que estar orando e Deus, ele responde, é aquele negócio. Perguntas difíceis, tem coisa que a gente pergunta, você tem que estar preparada a resposta, né? Você sabe disso. A gente tem que estar preparado pra, se Deus disser, não é o que eu tenho pra você. Então, pra mim, um relacionamento que faria desistir de um relacionamento, um limite de um relacionamento, é o limite que Deus deu pra mim. Minha filha, esse relacionamento não é pra você. Por quê? Porque eu tenho plena confiança, convicção de que Deus tem o melhor pra mim. Então, se aquele relacionamento não é o que Deus tem, não é o que eu quero. E detalhe, eu acho que Conta. esse assunto é muito bom porque as pessoas falam que confiam em Deus. Até Deus dizer não. Entendeu? O contrário, é aquilo tem você, a sua vontade. É muito fácil confiar em Deus quando tá tudo dando certo, quando Deus tá supostamente concordando com o que você tá fazendo, né? É verdade. Mas tem que confiar em Deus quando você não sabe o dia de amanhã, quando você não sabe onde você tá pisando. Aí sim você confia em Deus. Exatamente. E aí a gente, dentro de um relacionamento, é isso. Você botar o pezinho pra fora e dizer, não é aqui que Deus me quer e não é aqui que eu vou estar. Então esse pra mim é o limite do relacionamento. Então, se Deus me levou até casar com essa pessoa, Deus me confirmou que ela era aquela pessoa da primeira saída, a estar com ele, ao noivado, e Deus foi me confirmando que era aquela pessoa. No estudo bíblico, a gente tava falando aqui, eita, assim que eu vou contar, já como que assistiu essa conversão já falou, mas em Cabeça eu achando que tava balando ali, porque me levou, enfim, no estudo bíblico, e ela do lado orando, pedindo confirmação a Deus se era pra contar comigo ou não, que aqui do lado, esse cabo aqui mesmo, né? Eu trouxe ele pessoalmente, Jesus. Então, olha o nível onde eu estava, entendeu? Mas é isso, quando Deus confirma, a gente tem que ter o quê? Fé e depois obediência. Porque às vezes a gente tem que fazer a vontade dele, não a nossa. E aí às vezes é difícil, mas quando a gente é obediente e a gente de fato faz a vontade de Deus, aí o agir dele o agir dele na sua vida, ele vai honrar, vai prosperar. Um relacionamento da família tem. Eu tenho esse testemunho de um namoro que eu estava e Deus me disse muito claramente que não era o que ele tem pra mim, ele cuidou. Que é lindo isso, Deus honra, ele cuida durante o processo e vai.
Entendeu? E Deus disse, é o tempo para que meus planos se cumpram na minha vida, na sua vida. E assim eu fiz. E Sara também tem esse testemunho de término e como Deus honrou depois, né? Exato. No meu caso, eu terminei um noivado e com tudo muito certo, teoricamente, né? Um relacionamento que estava muito maduro já há 6 anos, não foi uma coisa, né? Mas é isso, quem obedece não erra. Anotem essa frase, assim, no caderno de oratório. As cortezinhas aí é bom, viu? Quem obedece não erra. A obediência, ela é, sem sombra de dúvida, a certeza da eternidade. Porque se você confia em Deus, Ele vai lhe mostrar todos os caminhos, onde você vai andar, ainda que lhe custe suas lágrimas. Então, é obedecer, ainda que doa. Tempo de chorar e tempo de Olha sorrir. aí, que conteúdo edificante, tá vendo? Ó, se você tá curtindo aí, tá aprendendo, dá um likezinho aí. Eu acho muito engraçado Não, esse olha, tá muito bom. Já Eu acho que é melhor você Olha, se já inscrever. teve testemunho, já teve corte interessante, já teve tudo de bom aqui pra gente tirar de aprendizado. Você se inscrever nesse canal. Vamos embora. E ainda tem a possibilidade de ganhar um saldo. Vocês viram que coisa linda que as meninas ganharam, né? E não só isso, vir no próximo vídeo. Boa! Isso aí, Sara, perfeito. Agora, olha. Calma, que é a próxima pergunta. Não, calma. Deixa eu ver. Olha, como cristão, a gente tem que odiar a contenda. Mas as meninas trouxeram agora conflitos reais. Vai falar de sogra aí, o que é? Eu vi aqui um spoilerzinho que... Eu não sei se tá Nossa. atualizado. Eu não tô achando que Marcelinho tá com a fila e eu não tô. Ele tá querendo primeiro, eu não tô achando. Não. Mas Marcelinho acertou. Acertei? Vamos falar de conflito. Vocês estão preparados para falar da sogra? Ei, ó, cuidado com minha mãe. Minha mãe, amor. Vai. Ei, eu gosto muito desse assunto. Eu tô achando que Sara tinha... Acho que vou jogar Luana tá noiva também, tem sogra. Pode falar, né? Mas Será que ela vamos tá lá. babando, é verdade? Como lidar com uma sogra difícil que cria situações desagradáveis? Caramba, eu recebo muita mensagem. De sogra? Assim, não, de sogra não, das noras. Das noras, saiu da sogra. Meu Deus, o que é que eu falo? Tô desesperada. Eu recebo muita mensagem. E eu sempre digo a mesma coisa. Quem tem que lidar com a sua sogra não é você, é o seu namorado ou o seu marido. Então, assim, às vezes a gente vai se envolver, o que é que acontece? Você ama muito, você tem uma relação de intimidade, mas você não é filha. Quem é filha é ele. Então, quem vai ter que conversar é ele. Então, eu vejo muito, tá criando situações, tá me tratando mal, eu me senti constrangida. Existe isso, às vezes é um ciúme, uma coisa. E existe isso na vida real. Mas o que você tem que fazer? Você tem que conversar com o seu namorado e com o seu marido e dizer, eu me senti constrangida nessa situação, eu não tô gostando dessa forma que tá me tratando, eu não me senti exposta, isso. E quem vai resolver? Ele. Aí o problema não é sua sogra, é ele, porque se ele não... Aí você tem um problema, entendeu? Mas quem tem que solucionar é o marido, não é a pessoa, né? E eu acho só um ponto importante. Quando você casa com a família. Total. O momento também de decidir e de ver isso tudo, a cultura familiar da pessoa, de onde ele veio, pra onde ele vai, é no namoro. Total. Se você também não se... Pra mim é um grande sinal. Eu não gosto de red flag, mas seria pra mim uma red flag. Você já estar no namoro e sua sogra não lhe tratar bem ou criar certeza. situações desagradáveis, como era a pergunta, eu acho que pra mim é um sinal. E a Total. posição dele, como eles falaram, fala muito sobre ele também. Tipo, Como ele vai ser? como ele vai ser. Tá escutando aí, né, Pedro? Olha. A minha sogra é maravilhosa. Natan. Do que eu tava chamando Pedro. É o meu. Ah, o teu. Mas então Natan e Pedro. Presta atenção aí, jovem. Minha atual sogra é maravilhosa. A minha também. Eu acho que sempre, isso não só na situação com a sogra, mas na vida. Tem situações que o seu marido ele precisa se posicionar. Não é você que vai resolver aquela situação. É o seu marido. Então, manda esse podcast pra ele. Entendeu? Se tá acontecendo isso na sua vida, pode mandar. A responsabilidade é sua, não é da sua namorada. Eu queria falar uma coisa que eu escutei de um sábio. O cara disse que, perguntando, rapaz, minha sogra tava querendo comprar um apartamento vizinho ao meu. O que é que eu fiz? Aí um sábio disse que o pastor virou isso pra ele, rapaz, como é? Olha, tem que ser nem perto nem longe. Não pode ser tão longe que a sogra tem que pegar uma mala e nem pode ser tão perto que ela vai descalça, né?
Vai de Muito bom. sandália. Eu achei um fenômeno, né? E é isso, né? Eu acho que também tem esse momento de se retirar, sabe? É não, sogra. Eu queria muito que a senhora namorasse dele assim. Eita. Mas eu acho que tem que ter um momento também de se retirar, assim. De entender que Intimidade, né, meu cara? você não. Também você não vai lutar contra isso. Ela não é a sua mãe. Exatamente. É ele. É ele. É ele. E aí, doutora Lana, é contigo agora. Pergunta. Ai, meu Deus. Vamos embora. O que é que tu tem aí pra perguntar? Por exemplo, alguém tá no relacionamento e o cara é perfeito, mas ele é viciado em apostas, jogos. O que a gente faz? Eu lembro daquele meme de levantar na mesa. Desse jeito, não. Exatamente. Não. Pode ser perfeito. Pra mim, é um não. Pra mim é um não também. Ele é um 10, mas ele é viciado em aposta. Pra mim, ele é um 0. Eu acredito que todo tipo de vício é maléfico, né? O pessoal leva muito a sério quando o vício é cachaça, fumar. Mas tem muitos vícios que acho que tudo que se torna vício se torna maléfico. Gays, Mas jogas, o entre vício em apostar, pra mim, é top piores, assim. Eu tenho uma Se coisa pra for pior, compartilhar. você ser casado com a pessoa aposta a casa. Sei lá. Quando você tá noivo, você foi noivo, vai casar, a gente tá casando. Quando você casa, você deixa pai e mãe e se torna uma só carne. E aí, uma besteira que você faz, ela vai afetar o outro. E vai afetar a família se tiver filho e assim sucessivamente. Se você casa com uma pessoa que é viciada em aposta, ele pode fazer uma aposta, ele pode perder a casa de vocês, ele pode perder o carro de vocês. Então, uma besteira que o cônjuge, seja homem ou mulher, faça, e impacta a forma familiar todinha. A mesma forma de cachaça, é cachaceiro, toma cana, atropela alguém e mata na rua e aí. Não acabou só a vida dele, é filho, uma família inteira. e tudo. Então, assim, isso é muito forte. Quando se casa, é num só. E aí você tem que buscar alguém que de fato tenha responsabilidade, porque a partir do momento que vocês se juntam, vocês casam, o que você fizer, o que ele fizer, vai contribuir e ter consequências na vida de vocês. Isso é verdade. 100% não. Essa semana eu vi uma mulher falando sobre jogos, sabe? No geral, porque a gente fala muito de jogos de aposta, mas esses jogos online também, tipo League of Legends, COD, que a gente é pra ser um hobby, uma esportiva, mas tem muitos homens que levam como um vício, tipo, é problemático. E aí ela falando no TikTok que ela se sentia muito sozinha, que aquilo começou a se agravar ao ponto que ela teve que falar, ou é o computador, ou eu. Total. Gente, isso se vê no namoro. Sim. Isso é um problema fácil de resolver. Mas eu acho que essa menina que perguntou, que eu lembro da pergunta dela, ela era no namoro e ela dizia, o que você faria? É Conversaria muito primeiro. difícil, claro. Sim. Se esse é o único problema, eu acho que conversaria, Sim. daria uma solução, e se fosse o caso, aí buscar E eu realmente. acho que assim, se a pessoa lhe ama, se Marcelinha, eu sei lá, fosse viciada em aposta, é difícil falar assim, né? Porque um vício é difícil você largar. Mas, e Marcelinha dissesse, se eu sou eu, você ficar apostando. Óbvio que eu escolheria meu marido. Se você ama verdadeiramente uma pessoa, você vai tentar deixar aquilo por você. Então, se ele já não tá deixando você pedindo, acho que já é um sinal. E eu acho que, acima de tudo, se ele ama a Deus. Porque quem ama a Deus e busca ser um homem virtuoso, um homem de palavra, um homem de honra, ele naturalmente, meu amor, não vai ser viciado em jogos. Eu não acredito que uma pessoa que ama a Deus e que busca os estudos, ser forte, corajoso, ser um homem honrado mesmo, tá apostando. Então, assim, e se estiver fazendo isso, é hora dele voltar pra Deus. Isso você vai conduzindo, vai treinando todos isso. Fez comigo no cigarro, fez comigo na bebida e várias outras coisas, né? Então, o que você falou realmente é bastante pertinente. E aí, meninas, o que mais? Próxima pergunta. Toda pergunta que termina é comemoração. Mas eu tô adorando, porque toda pergunta tem um aprendizado e as meninas estão participando também. Né, Gi, João? Vamos. Eu gostei participar que também, ó. essa tem tudo a ver com o que a gente tava conversando, tá? A pessoa pergunta assim, é possível e faz sentido estar em um relacionamento onde só um busca a Deus? Eu posso falar nisso, né? Porque eu vivi isso no início do namoro. Mas eu digo, eu não estava tão firme na fé, que se eu tivesse firme na fé, talvez eu já de início eu não tinha nem saído com ele. Era. Mas assim, eu tinha muito na minha cabeça, eu já compartilhei isso algumas vezes.
eu tenho muito na cabeça que eu não me casaria com um homem que não fosse temente a Deus. Então, na minha cabeça, ele no processo ele ia se converter, entendeu? Mas isso é muito arriscado. Eu tenho muito medo de falar sobre isso, porque eu sei que é muita responsabilidade. De dizer, ah, não, Beca, boa, namorado, mas eu não tava firme na fé, você tá firme na fé. Entendeu? Você não entra na minha, não, porque isso pode dar muito errado. Eu já estive em relacionamento com uma pessoa que não era de Deus e deu tudo errado. Então, assim, eu não começaria, eu não acho que dá pra ter um relacionamento com uma pessoa que só você tá buscando e ele não tá buscando. Eu não casaria com uma pessoa que não fosse temente a Deus. Então, pra mim, é não. E pra você? E por Eu quero saber. Mas eu quero microfone. Vem mais pra perto do aqui, aí, Tem galera. algum? Não, Como é que eu boto nessas pra pegar? não, mas dá pra falar. Vai. Você, biblicamente, fala que quando você se relaciona com uma pessoa que não está na sua mesma crença, é julgo igual, né? Então, tipo, obviamente que tem casos que dá certo, mas que, biblicamente, não é o ideal você se submeter àquilo, entendeu? Por exemplo, tipo assim, quando você... eu conheço uma pessoa que se relacionou com uma pessoa que não acredita e aí tem negócio. Ou aquela pessoa leva pra perto de Deus, ou aquela pessoa de afunda. E o que aconteceu foi que a pessoa foi um bom acontecimento de que a pessoa hoje em dia não vai mais pra igreja, não tem uma intimidade com o Senhor, não tem mais aquela rotina de uma vida cristã, uma vida que busca o Senhor, entendeu? Então, isso acaba afetando também. Se você tem filhos, na criação de seus filhos, Não. Vai, comigo, assim. Eu quero falar. Eu tô aprendendo. acaba afetando na criação de seus filhos. Por quê? O que você vai ensinar com seus filhos? Você vai ensinar aquilo que a pessoa não acredita em Deus ou aquilo que a pessoa acredita em Deus? Então, na cabeça da criança fica tipo, certo, meu pai, ele diz que, tipo assim, pode ir pra farra, pode beber, pode não sei o quê, mas a minha mãe disse que isso é errado. Então, tipo, biblicamente, essas coisas, elas não se ligam e não tem elo mesmo, entendeu? Então, no caso de Rebeca e Marcelo, tipo assim, deu certo. Foi isso assim. Graças a Deus, deu certo, mas poderia não estar, e tipo assim... Era uma salva de palmas pra ele. Muito sábio, Gi. Inclusive, mudou o que eu ia falar. Só pra não perder. Não, só pra não. Eu vou dizer, o que eu vou dizer é que a gente disse assim, no caso de Rebeca e Marcelo deu certo. Mas deixa eu dizer uma coisa, existem consequências do pecado. Então, eu passei pelas consequências do pecado. E até hoje existem consequências do pecado que marcaram a minha vida. Então, assim, dá certo. Ah, não, mas deu certo, mas eu estava errada. Eu fiz uma escolha errada e depois deu tudo certo. Era o que eu creio que sim, que Deus tinha isso para minha vida e que Deus até por tudo que Marcelo viveu e tem vivido em Deus. Mas eu paguei as consequências do pecado, sim. Então, não dá. Dando certo, o pecado ele tem um preço. E corroborando, vai corroborando, tá lá em Provérbios. As más amizades corrompem os bons costumes. Então é o que Gi falou, realmente é muito mais fácil nós sermos atraídos para a carne, aos nossos vícios, para os nossos prazeres, do que para o espírito. Então a gente tem que ser vigilante nisso mesmo. Tem um versículo que diz: aquele que é firme, aquele que está firme, cuide, aquele que está levantado, cuide para que não caia, né? Então a gente tem. Pois é. Eu tenho um amigo que ele é padre. E aí, na hora que eu tava nesse outro relacionamento, e agora ele vendo no relacionamento que eu tô, ele me mandou a seguinte mensagem. E faz tudo a ver com isso que a gente tá conversando. Ele disse, Sara, tu tava com os 2 pés no inferno, e agora tu tá com os 2 pés no céu. Como é isso? Porque, realmente, o caminho que eu tava levando não era o da eternidade. Não era um caminho onde Deus queria, né? E um bom relacionamento, ele vai lhe levar. E onde, gente, é aquele negócio onde o relacionamento de Deus traz paz. Eu não acho que é só que ele traz paz, mas ele é certeza de eternidade. Se o seu relacionamento lhe faz pecar, se o seu relacionamento faz você ir para mais longe de Deus, não é um relacionamento de Deus. Exatamente. Então, pronto. Todas é um não, então, né? Unanimidade, viu? Unanimidade. Pra todos, até João tá ali concordando. É um não. Isso aí. Não. Agora vamos falar sobre dinheiro, sobre sucesso. Não? Luan,
Ana, É justamente sobre isso. eu vou tirar sua fila. Eu não tô gostando dessa fila de Marcelino, porque ele tá adiantado. A gente já falou de tudo, agora vamos falar, né, de empreendedorismo. Eu acho legal esse assunto, eu posso ajudar mais um pouquinho. E aí depois. Mas eu vi que o assunto é todo passalte, né? Vamos ver, porque eu estou bem. Eu dei uma olhada, obviamente, porque eu li todas as perguntas. Eu li depois quando foi fazer esse filtro, mas eu tô sendo aqui, eu tô indo lá. Marcelinho tá. Não, eu tive que me preparar, olhar, Só pra né? deixar esse contexto. Sobre dinheiro ou sobre... Sim, lá vem. Por exemplo, caso eu esteja com uma pessoa que os dois são crentes e tudo mais, tipo assim, ter uma vida cristã, os dois. E aí acaba que a pessoa casa e depois essa pessoa vira, tipo assim, fica loucuna. Ei, O que isso a é pessoa foda. faz? Se Ora. separa. Ora, joelho no chão, jejum. Eu acho que vale a pena Moriá. se você Eu ia dizer isso. fosse orar por aquela pessoa. Podcast é pra assistir o Forme com o Yugner. Essa pessoa, ela tá com dúvida, vai assistir o podcast com o Yugner. Rapaz, Essa palmas, por favor, pra Sara. Muito bom. Porque eu acho que é a pessoa perfeita. O testemunho dele isso, se encaixa exatamente O testemunho dele vale a pena, é muito aprendizado, é bem. Então eu acho que é muita oração. É isso, e é isso, não é desistir. Casou é um só para a eternidade. Então, a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque quando é bom os dois, mas quando tá ruim para um, você tem outro para se levantar. Isso aí, no bom e no ruim, você não pode desistir, jamais. Vamos agora. Dinheiro é bom, mas não é tudo não, viu, galera? Vamos embora. Vamos lá. É justamente sobre isso. Quando os dois, eles têm um propósito, tá tudo certo, tudo ok. Mas quando só um tem, será que isso basta? Tipo, um vai sempre atrás, um tá sempre ali na correria, e o outro tá tipo... Nunca vai ser suficiente. Um só buscando, um só fazendo. Mas eu só buscando o quê? O dinheiro que tu fala, o sucesso. Provendo? Tipo, indo atrás do seu dinheiro, do seu sucesso. E a outra pessoa, por exemplo, uma pessoa passa o dia inteiro estudando, indo atrás das coisas, aí chega em casa, tipo, chega pra sair com aquela pessoa e aquela pessoa passa o dia inteiro assistindo série e filme. É com a falta de propósito. Pra mim, isso é falta de propósito. Essa aí. Pra mim, é falta de propósito. É que muitas vezes a gente até falou sobre o financeiro, né? Do homem, da responsabilidade do homem de prover, tal, correr atrás. Mas isso não significa que a mulher não vai viver uma vida sem propósito pra deitar e assistir televisão. Se ela tá em casa e ela quer. Beleza, porque eu vou cuidar da minha casa. Então, ela faça isso com excelência e ela seja. Né? Cuide da casa dela e viva isso, mas viva e tem um propósito, tem algo a mais, porque você viver pra ficar deitada assistindo televisão, pra mim é um não. Eu acho que é simples, é você usar o princípio da razoabilidade da proporcionalidade. Tudo que deixa de ser razoável, deixa de ser proporcional, ele vira danoso. Então não tem problema nenhum. A mulher, o homem, jogar um videogame, assistir um filme, enfim, o que você não pode passar o dia todo jogando videogame, assistindo filme ou vice-versa. Então eu acho que é muito ligado nisso, né? Acho que não tem problema nenhum. Desde que seja de forma pontual, porque como a Bíblia fala, nós temos tempo para tudo, há tempo para tudo. Então eu acho que é basicamente isso. Tem muitas mulheres também que ficam nessa, né? De tipo, eu quero ser esposa troféu, eu quero passar o dia fazendo compras, quero passar... Eu não sabia nem o que era vice-lança. Vem aí. Polêmico. Nossa, é muito engraçado. Quando ele descobriu o esposo troféu, ele também é trophy wife. Falou, você não tá entendendo o conceito disso. Não, ele dizia trophy white, que ele não tinha nem entendido o que era. Tu é minha trophy white. Eu, meu filho, calma, você não tá entendendo o que é uma trophy white, não, viu? Aí ele já tirou muita onda disso, né? Mas... Eu acho que é tudo realmente ter um propósito e você se sentir útil. Eu acho que é muito importante para a mulher. Eu não vejo problema nenhum a mulher cuidar da casa, do lar, se é como a Rebeca disse, se ela faz isso com maestria. E se ela zela, ela entende do valor daquilo, né? Sim, até porque ela foi chamada para aquilo, né? Biblicamente falando. Perfeito. Gostei, viu? As meninas, meu amigo, sabem mais da Bíblia do que a gente. É só de parabéns. Assistindo muitos podcasts e vídeos. Gostei de ver. Vamos lá, próxima pergunta. Estão muito bem encaminhados. Quais são
os princípios que vocês têm certeza que vão passar para os filhos de vocês? Pra mim, que o propósito da vida é servir a Deus. Tipo, você nasceu pra isso, você existe pra isso, é pra glória do nome do Senhor Jesus. Então, a principal Eu acho que essa é, tipo, o que minha mãe me ensinou muito pra gente. E não adianta você ter tudo e você conquistar tudo se você não servir a Deus, se você não tiver um coração pra glorificar o nome de Deus. Então não adianta de nada. Esse é o meu maior princípio. Porque muita gente diz, qual é o sentido da vida? Eu nunca tive essa questão. Nunca tive, porque eu sempre fui ensinada nisso. Você veio ao mundo pra glorificar o nome do Senhor. É isso, acho E que é esse é o isso. principal de todos. Esse é o E é o que a gente pede muito, que quando vier, a primeira coisa que a gente pede é vai ter que vir ter mente ao Senhor, porque Deus, o propósito dele pra gente é família. Deus é família, é a Santíssima Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito. Então, a base dele, de todo o projeto evangelístico é a família. E o Filho nada mais é do que uma herança divina que ele dá aqui na Terra pra gente tomar de conta. Então, acho que é o principal princípio, da qual todos os outros É decorrem. mesmo. Tudo que vou ensinar, primeiro é isso. Exato, amar o próximo, servir ao próximo, ser transparente, ser honesto, né? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher. E poder passar aqui 50 milhões falando, mas todos eles decorrem realmente, né? De você temer a Deus. Isso. E aí, mais alguma pergunta, meninas? Sim, com certeza temos várias. Às vezes fica à vontade para perguntar o que quiser, isso é buraco safado. E aí, doutora? Conta, ajuda aos universitários. É polêmica. Essa foi. Já gostei. Já gostei. Mas calma, deixa eu deixar essa polêmica para depois. Antes, vamos continuar aqui nesse papo de empreendedorismo. Vamos embora. Qual seria a dica-chave que vocês têm para quem quer iniciar um negócio, até mesmo em sociedade, assim, com o seu cônjuge ou não? Mas uma dica-chave que vocês teriam para iniciar uma marca tipo a Salt, assim? Ok? Eu acho que quem vai começar, com certeza, é fazer algo que tenha propósito e que tenha verdade. Porque a Salt, pra mim, é uma verdade da minha vida. A Salt foi criada por quê? Porque eu já comprava autos online, eu já contei essa história, mas eu vou contar pra vocês também, pra ver se alguém não escuta. Eu comprava na internet, por quê? Porque quando chegava aqui, eu acho era muito caro, tipo, eu não tinha dinheiro, eu era adolescente. Enfim, e aí com o dinheiro que eu tinha, eu comprava na internet e eu conseguia comprar óculos que eu achava lindos, interessantes, tal. E pra mim sempre foi algo muito feliz quando chegava. Por quê? Porque é o que eu queria usar, e tipo, entendeu? E aí passou minha vida fazendo isso, eu fui crescendo na total e continuei fazendo isso. Até o dia que chegou, quando chegou, eu senti aquela felicidade. Eu botei, meu Deus do céu, eu passava um mês usando todos os dias. Tipo, me achando linda, maravilhosa. E eu falei, meu Deus, eu queria compartilhar essa sensação com outras pessoas. Eu vou fazer a mesma coisa. Tipo, elas vão comprar, elas vão receber por um preço acessível, um modelo que aqui é super caro, com uma qualidade maravilhosa, tal. Então foi assim que nasceu para compartilhar mesmo esse tempero com outras mulheres. E o propósito lindo, você me falou uma vez, que eu acho que tudo começa com o propósito, de fato. Minha Beca disse que isso me marcou, a gente conversando no início, enfim, nas viagens, conversando sobre negócios. De vez em quando a gente conversa, a gente gosta de falar sobre, falou que o meu propósito é fazer que as mulheres se sintam mais bonitas. Olha que propósito belo. Então, tipo, disso aí ela poderia fazer salto, ela poderia fazer skincare, o próprio podcast ensinando. Então, assim, você cria uma atmosfera de produtos e serviços que você pode montar empresas nesse cenário. Tudo que eu faço, não só na Salto, mas isso pra mim é muito propósito, é muita verdade da minha vida. E principalmente no primeiro mês da Salto, eu disse, meu Deus, eu queria vender X óculos. Eu falei pra mulher, eu acho que foi uma coisa tipo 42. 42, tô lembrando que eu nunca tinha vendido nada, entendeu? Eu não fiz propaganda, nada. Foi uma coisa super improvisada. E eu disse, se eu vender exatamente 42, eu não tinha dimensão de estoque, de não sei o que, nada, gente, nada. Pra mim, 42 era um mundo, tipo, impossível. E eu, no primeiro mês, já só, eu vendi exatamente isso que eu disse. Jesus, se eu vender 42, eu vou saber que é a tua vontade na minha vida, que eu continue essa marca, e que é o Senhor que tá fazendo. E eu medi exatamente os 42, sem ter noção, sem ter nada.
Quando chegou no final do mês, é tanto que eu fui, tipo, só pra dizer pra Deus, então faça um avião aqui, entendeu? Só quando eu assim. Aí quando chegou no final do mês, que eu fui olhar, eu falei, não acredito. Então eu disse, eu entendo que é a vontade do Senhor pra mim. E assim, até hoje, assim. Eu sou testemunha do começo da empresa dela e ela me ensinou e me marcou muito. Hoje eu faço isso aqui na minha empresa, né, na Forma Mais, que é ter Deus como sócio. E eu via esses 43, 42 óculos vendidos, ela fazendo uma cartinha por escrito, orando e colocando. Até hoje. É isso. Ó, Entrei no papo escrito, tá? sempre tá, Hoje, sempre tá. Porque hoje quem faz não sou eu, mas eu sempre falo assim, é muito importante. Preparou, é oração pela vida dos meus clientes, oração para que chegue e para que seja um hino mais pro alto, seja um sentimento, sabe, de amor e cuidado de Deus. E eu tenho várias e várias mensagens que eu recebo de bestes, de clientes que mandam para mim, meu Deus do céu, eu senti o cuidado de Deus, eu chorei, eu vi, porque é isso que a gente ora sempre. Então, a minha exatamente vai dar. Porque as pessoas estão muito preocupadas em fazer, eu quero ganhar muito dinheiro, porque não sei o quê. Isso vai ser consequência. Mas você precisa fazer algo que seja para glorificar o nome de Deus, entendeu? Que seja por propósito e seja por valor. Já dar um direcionamento, resumir, eu posso dizer assim, primeiro, pede a Deus para trazer o propósito para você. E dentro do propósito, você vai montar o seu negócio. Você quer entrar num negócio grande, analisa o mercado. Então, o mercado de ovos, qual o tamanho desse mercado? Eu quero começar em Nova Pessoa, ir para Paraíba, depois ir para o Nordeste, para o Brasil, para o mundo. Que tamanho de mercado é esse? Quem são os concorrentes? Quanto é que eu vou vender? O que é que eu vou me diferenciar do concorrente? Faz um modelozinho de negócio ali rápido, vê que é viável, ora para Deus, confirmação e começa. E eu acho que é importante também você pegar seus talentos, seus dons. Sim, porque você sim. nasceu com algo que Deus lhe deu, diferencial. E Rebeca, eu sou prova, aqui, né, compartilhando com vocês, eu sou amiga de Rebeca há muito tempo, e eu incentivava desde o início a carreira de blogueira dela. Eu sempre achei. Lembra, quando eu tive uma marca há muito tempo atrás, eu mandei pra Rebeca. Porque eu sempre enxerguei nela esse talento e esse dom de saber comunicar, saber conversar, ter essa postura. Então, aproveitem isso que Deus deu a vocês. Eu amei, foi lindo relembrar isso, verdade. Não vai, amiga? É isso. Agora, muito boa. Com quanto dinheiro você iniciou o assalto? Pouquíssimo dinheiro. Eu acho que eu... De quanto? Se foi 500 reais, foi muito. Mas porque isso é uma pergunta interessante. 700, mas eu acho que foi isso. Porque o que é que eu fazia na época? É quanto? Era, na época, gente, eu não tinha caixa personalizada. Tipo, o óculos era muito baratinho, assim, Por quê? Porque era outro óculos, era outra coisa. Hoje ele evoluiu, o óculos era muito maravilhoso e tal. Mas na época já era maravilhoso, mas ele tinha um preço bem mais em conta. Era outra coisa, não tinha logo da Salt do lado, a sacola era diferente, a embalagem era diferente, porque também isso. Então, tipo, eu acho que, sei lá, 500, não lembro exatamente, mas 500, mais de 1.000 reais já foi. E assim, as pessoas, elas querem começar. Ai, porque eu só posso começar se eu tiver a caixa perfeita. Ah, porque eu só posso começar. E pra mim, quando eu fui começar, eu fui fazer a caixa personalizada, era no mínimo 300 caixas. Eu não sabia se eu ia vender 5. Era 42 a média? A média era 42. Eu não sabia, eu não ia fazer, ser irresponsável de me comprometer financeiramente, se eu nem sabia, eu testei. Então, testando, dando certo, eu investi. Mas no início, foi óculos sem marca na lateral, foi caixa colado adesivo em cima, foi sacola que fazia na impressora, sabe, qualquer um, e eu mesmo cortava e colava. Então, foi o barato do barato, entendeu? Mas foi sobre propósito divino por muito amor. Total. Hoje, tanta ferramenta que a gente tem, inteligência artificial, ChatGPT, os agentes, você pode fazer aplicativo, você pode fazer site em 2 minutos. Né? Quando a gente começou era tudo muito complicado, tudo muito caro, então hoje está tudo muito mais acessível. Você não precisa de dinheiro para começar nada. Você tem as redes sociais, você tem os familiares, os amigos. É o que a Rebeca falou, testa. Tem uma ideia, teste, não precisa
começa, a gente chama de MVP, né, do mínimo produto viável, não precisa estar perfeito para ir para o mercado. Às vezes o que é perfeito para você não é perfeito para o seu cliente, então dá uma testada e pega o feedback do cliente. E aí você vai construindo, vai crescendo, vai faturando, você vai investindo e aí vai aumentando. Eu acho que eu sou muito para o chão. Eu sou super humilde também. Mas a Rebeca é pé no Eu chão. sou muito pé no Rebeca é pé chão. no chão. Eu sou muito pé no chão. E eu sou muito assim, vou testar, vou ver se dá certo. Antes de eu ir, porque às vezes também é muito de orgulho, assim. Ah, não vou vender com um negócio colado em cima. Ah, não, porque eu não vou fazer porque eu tenho vergonha, porque eu não sei o quê. Como se desmerecesse. Vai montar o melhor. Tem que ser o melhor. Tem que vou fazer uma vídeo de lançamento. Mas você nem sabe se o seu produto, entendeu? Esses acessos, não nem teve a confirmação. Eu fui ter a confirmação de que era aquilo, óbvio, eu entendo que o Espírito Santo dele suscitou, né? De minha filha, compartilha esse sentimento que você vive com outras pessoas. Mas depois me confirma. E eu fui ter a confirmação com um mês de salto. Então, assim, tudo muito pé no chão. E assim eu fui crescendo aos pouquinhos, e foi dando certo em nome de Jesus, para um lado do nome de Então, Deus. não precisa de muito dinheiro, precisa de propósito, de alinhamento de Deus e de testar tudo. Testar. Só para finalizar esse assunto, preste atenção que eu estava pensando no WhatsApp. Quando começou o WhatsApp, quantas atualizações a gente não fazia no início? Muito, isso era o quê? Ele testava, a gente dizia que estava de um problema que poderia melhorar e aí conversando com o cliente ia melhorando. Hoje, quanto é que vale o aplicativo? O iPhone. iPhone. O iPhone até hoje tem as atualizações diárias, que né, praticamente diárias. Toda hora parece um. E a pior hipótese de você testar é você voltar para o mesmo lugar que você já tá. Isso. Então, E testar outra coisa. Exato. Porque faz parte do sucesso. Mas sabe o que é que eu vejo? Aí você olha e você tem que entender. Tipo, pra mim fazia sentido eu compartilhar naquele sentimento do que eu vivia. Eu sabia onde comprar. Por quê? Porque era real, era uma verdade na minha vida. Então, às vezes a pessoa E era uma dor olha- sua. Total, Falar uma sobre dor. isso agora. Total, mas aí a pessoa olha e diz assim, caiu de paraquedas. Eu vou, então deu certo pra ela o óculos, vou fazer de óculos também. Você entra sem propósito. Por quê? Porque você só quer ganhar dinheiro. Aí, pra mim, é a receita de dar errado, Deixa da eu- falência. Deixa eu trazer um insight sobre dor que tem a ver com talentos. Inclusive as parábolas dos talentos que está na Bíblia. Mas você em casa, tu passou por uma dor muito forte e você conseguiu passar por essa dor, você tirou o que? Aprendizado. E normalmente, se essa dor tiver um mercado grande, você criou expertise know-how, explora esse mercado, é um talento que Deus te deu. Então, às vezes, você passou por uma dor gigante, adquiriu um talento e muita gente tem essa mesma dor, tá aí você criou autoridade para desenvolver um produto ou um serviço para atacar essa dor. Vê o tamanho do mercado, testa com 2, 3 pessoas ali, deu certo, propósito, achou e pede as bênçãos e vai embora. Rebeca foi com questão de produto, eu sou com serviço. No meu caso, eu sou consultora de imagem. E foi exatamente assim. Eu passei por uma dor, encontrei uma solução, consegui ver um resultado muito bom. Pensei, todo mundo devia saber disso. E, inclusive, ela fez minha análise pro meu casamento. Foi. Eu sou super fã. ai, arrasa. Sara vai deixar o Instagram também, vai ter um momentozinho no final para vocês compartilhar o que vocês fazem, enfim, deixar aí porque eu acho importante. E é isso, é o testemunho. Então, cada um de fato tem um dor. Procura as dores que passou, o que aprender, vê se essa dor existe um mercado legal para isso. Desenvolve ali um mínimo viável, não precisa ser perfeito, pede direcionamento, cria teu propósito e testa. E se aí tiver mercado, tiver tração, vai com a Senhor, e horas, eu coloco no meu coração que às vezes a minha não tá bem, não é uma coisa tão óbvia. Meu Deus, eu tô tendo dificuldade em encontrar alguém que faça com excelência o que você faz, eu consultoria de imagem. Coloca no meu coração de Deus dizer assim, e por que tu Isso, não é você? é uma coisa tão Deus, besta. Deus. Eu demoro horas pra me arrumar. E eu ficava, gente, mas por que essa pessoa demora horas pra se arrumar? Uma coisa que você faz. Eu compro e não tenho nada, que é a maior dor que a gente escuta. Existe um porquê, né? Existe um caminho a solucionar. E aí eu posso saber as Então, nas próximas perguntas. Tente vocês terem mais prática. Eu acho que agora volta um pouquinho pro assunto de relacionamento. Relacionamento. O que vocês quiserem, Luana. Diz aí. Vamos embora. Então depois vê aí quanto tempo a gente tá. Uma horinha. A gente coberta. Uns 6 minutinhos, tá?
Tá, então voltando pra essa parte de relacionamento, vocês acham que alguma escolha que vocês no passado podem ter influenciado hoje o casamento de vocês? Ou alguma decisão que vocês deixaram de tomar? Vocês pensam, tipo, eu devia ter feito de outra forma, ou eu devia ter feito algo. Esse passado impacta, assim, o relacionamento de vocês hoje? Não penso em nada, assim. Uma decisão do passado que impacte na gente hoje. Algo que vocês fariam O diferente. que eu faria diferente, obviamente, Sim. Deus tem um tempo na nossa vida para tudo, né? Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de jogar lá as pedrinhas, tempo de juntar. Se eu pudesse ter conhecido essa intimidade que eu tenho com Deus antes, para mim faria toda a diferença. Várias coisas, várias consequências de pecados nossos, a gente não teria tido que passar por isso. Mas Deus tinha o tempo era esse, então eu tive que passar por tudo isso para dar um testemunho, para tirar aprendizado, para poder ajudar dentro do meu propósito a transformar, né, homens em cristãos, familiares, empreendedores melhores. Então é isso, é uma dor que eu tive que passar e Deus me deu o propósito de transformar, de tentar ajudar as pessoas de alguma forma aquilo que eu passei para que as outras pessoas não passem. Então seria essa reflexão, acho que veio na minha cabeça. Tu ia falar? Não, eu só complementaria isso. Eu acho que quando a gente conhece Deus mais cedo, nos poupa de viver muitas coisas, né? O pecado, ele deixa marcas. Total. E, por exemplo, eu sei que a gente... Pausa aqui, eu vou fustigar com vocês. Rebeca não gosta de falar sobre isso. Mas, porque é muito íntimo. Mas a gente vai fundo, a gente vai falar de intimidade, pessoal. Eu vou falar por vocês. Mas, por exemplo, a questão da castidade. Eu imagino que se eu tivesse me preservado, eu teria outra relação hoje, sabe? Eu gostaria muito de ter me guardado. E se eu pudesse dar um recado pra Sara do passado, pras meninas novinhas que estão ouvindo, não subestimem o poder de se guardar. É verdade. Porque Eu vi Deus aquela- honra também. E total, eu vi Deus uma honra. reflexão que dizia assim, que era um homem dizendo assim. Como eu também quero falar. Eu ia sair. Eu ia pedir pra sair, né? Essa é hoje ele ia animado, eu queria escutar. Hoje tava doida pra chegar nisso, pessoal. Um homem que falava Você fez corta, hein? O homem dizia assim, hoje você entende, hoje você adulto entende por que Deus pediu isso, sabe? Hoje quando você é adulto você entende, tipo assim, quero que e outra João reflexão aí que ajude, eu vou dizia assim, ô amor, Desculpa. mas a única Achei esse assunto muito... Hoje a reflexão é assim, quando você tem nojo que uma pessoa que não tem um compromisso eterno com você lhe toque, você entendeu a Bíblia. Deus já tinha isso pra gente, entendeu? Ele já tinha preparado isso. Só que na nossa adolescência, não sei o que, você acha que isso é besteira, tal. Relativize. Um assunto polêmico. Mas então, quando você cresce e você olha pra Bíblia, e com a Bíblia é perfeita, gente, a Bíblia, Deus, tudo é perfeito de capa a capa. Ele não disse nada ali por acaso, Exatamente. sabe? Isso de relativizar, a gente relativiza tantas coisas porque a gente só quer pegar a parte da Bíblia que nos Que convém. A parte da Bíblia que não convém, não, também não é tudo isso. Também isso é um exagero, né? A gente acha que é exagero, mas depois, com a maturidade e com a intimidade com Deus, mais do que tudo, a gente entende por que Deus pediu cada coisa, sabe? Ele era perfeito e com certeza ele tem mais pra gente. Eu posso contar uma intimidade, né? Vale. Conta. Essa é... Tu me repreendesse tanto que eu tô com vergonha de contar. Então já tá vindo aí, ó. Não! Nossa, É uma minha. meu Deus, isso. É dele, amiga, é dele. Olha, eu sei, mas olha só, já sei o que ele vai Não, falar. deixa eu contar. Não da Deus do história. céu. Nossa, João vai me ajudar. João tá rindo ali. Pera Eu aí. não vou dar spoiler, mas eu só vou dizer uma coisa. Todo curso de noivos, toda aula que eu fui com o Marcelinho, aí Marcelinho fazia assim, eu abaixava a mão dele e dizia, é o quê? A pergunta? Era o filho. É bem que era o filho. Eu queria dizer isso assim, foi no baixolãozinho, Vocês vão entender pra você casar, quando estiver nesse processo, a vontade da casa dela não não, entendeu? Aí tudo que ele ia dizer, porque era um grupo de várias pessoas e ele totalmente sensível, eu disse, baixa a mão, Aí teve um momento que o pastor separou, ele disse, agora eu posso falar de provisório. Aí disse, só os homens. Aí ele virou, e aí meu filho, a castidade, como é que tá? E os meninos
sou virgem. E, meu Deus, eu tô aqui lutando, difícil, comprei apartamento. Tava até tirando com o Davi com o apartamento comprado, pagando aluguel. Sem dormir com ela. Noivado. Eu disse, Davi, tu não pode levar tua namorada pra lá, não. Esse Deus me livre, tu é doido, leve nada, não posso levar, não, porque é tentação. E aí, os meninos tudinho falando, e pra mim ali, eu ainda não tinha ainda um relacionamento muito firme e tal. E vê só qual era a minha educação. Meu Deus, ele disse isso pro pastor. Aí, Cadê? pessoal, aí disse, mas veja só você aí e tal. Isso aí, eu e o pastor, é totalmente diferente. Aí o pastor olhou assim pra mim, eu entendo o olhar hoje. Na hora eu achei super normal. Super normal. Ele olhou assim, como assim? Como se nada. Eu disse, não, olha só, eu tive que aproveitar a minha vida Não, todinha. você disse que eu fui criada. Eu fui criado, onde meu pai disse, meu filho, aproveite sua vida, faça tudo que você tiver de fazer, conheça todo tipo de mulher, e quando você for casar, é pro resto da vida. Meu amigo disse isso no pai. Ele disse isso. E depois, quando ele me contou essa história, eu, tchau, não consegui mais. Foi ótimo enquanto durou. Mas é isso, porque pra mim, esse assunto era um assunto muito polêmico e assim, muito longe. A maioria dos homens. Isso. E aí Foram hoje criados hoje dessa eu vejo pessoas próximas de mim que estão vivendo isso de uma forma tão sensacional, tão linda, tão bacana, então eu queria parabenizar. E eu posso partilhar disso também, porque o meu outro relacionamento eu não vivia. E nesse relacionamento a gente decidiu viver a castidade e esperar a teoria do nosso casamento, né? E não é que seja fácil, não é que seja, nossa, é um mar de rosas, é tudo tranquilo. Existe sim uma tendência, ainda mais para quem já caiu nesse pecado, e de quem se objetiviza o outro, né? Porque esse é o grande problema. A questão da castidade, gente, é muito importante que vocês entendam. Não é um não, é mais verdade, é um sim ao amor genuíno, né? Inclusive, São João Paulo II, ele falava muito sobre isso, ele foi um papa muito importante para a juventude, porque ele falava especificamente sobre a castidade. E aconteceu agora a polêmica de Manu City, porque ela vivia castidade e começaram a botar a culpa nisso. E é muito fácil a pessoa querer culpar. Ela foi traída. Ela foi traída. Spoiler. Ela foi traída e o pessoal dizia, só ela vivia castidade no caso. E o problema não é a castidade, mas o problema Era o caráter dele. é o caráter dele. Mas o que marca muito é que a gente é ensinado isso. Tipo, aproveita, a gente não. Barreira. Mas muita gente é ensinada assim, aproveita até você encontrar a mulher. Quando encontrar, aí você para. Você se quer porque vai ser aquela pro resto da vida. Mas se não, se você encontrar aquela mulher primeiro sem ter aproveitado, você vai sentir falta. Você não vai sentir falta. Você não vai sentir falta. Deus é perfeito. Você não é um bicho. Você não vai. Começa por aí. Que bicho é esse insaciável? Você não sente falta daquilo que você nunca teve. Então, vai ser muito mais tranquilo se você nunca conhecer. É verdade. Nós não somos bichos, pessoal. Você consegue controlar os seus instintos, você não precisa sair desenfreado. São os hormônios. Que hormônio é esse, meu querido? Que hormônio é esse? Vai pra academia. Falou também dos bons, as más companhias. As más companhias. Isso. Exato. Eu acho que quando você está rodeado de pessoas que acreditam nisso também, fica muito mais fácil de você seguir a sua caminhada. Total. Do que ter várias pessoas sempre ao seu redor falando que tudo aquilo que você faz é o contrário, que isso é loucura, isso é coisa passada, isso não se aplica mais, mas a Bíblia, ela é uma, né? Ontem, hoje e sempre, então eu não acredito que É isso. se Tipo perde. assim, quando eu falei muito, quando eu comecei a falar no TikTok, eu falava isso, gente, não sai com uma pessoa, porque hoje em dia não é nem isso, você saiu, você já dormiu com uma pessoa, entendeu? Não é nem no namoro, é assim, e eu tive muito isso no meu coração, falei muito isso de relacionamento no TikTok, e tipo, ai meu Deus, songamonga, ai, chata, para, e tipo, o áudio tá sem áudio, tipo, muita gente tirou muita onda na minha cara, eu não tô nem aí, entendeu? Eu vou falar, porque muita gente precisa escutar, porque às vezes a gente não tem direcionamento dos nossos pais, não tem de amigos, então se eu puder entrar na sua casa, na sua cabeça, e falar isso, eu vou falar, porque a gente tem que se valorizar, a gente tem que se amar tanto, 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 e se pra ela vai dizer, aqui não, entendeu? Comigo não. É muito importante. Esse assunto tá maravilhoso. Nós estamos chegando na fim do podcast. Essa brincadeirinha aí, a gente já passou quanto tempo, João?
1h13, né? Meu Deus, foi embora. Tem mais alguma? Temos a última pergunta. Então vamos fazer a última pergunta, mas antes dela, segura aí, Sara. Ó, tá gostando, tá edificando? Eu tenho que fazer uma jabá, jovem. Tá gostando, tá edificando? Compartilha essa palavra, tanto aprendizado. Vai, Sara, ajuda aí, vamos, mano. Like. Vai ganhar um salto, cadê? Olha o salto, vai ganhar um salto. Comenta aqui, comenta, manda, se inscreve no canal. Meu Deus. Porque ele tá fazendo isso de fato pra edificar. Olha que óculos lindo, tá vendo? Isso. E quem sabe, a Rebeca não chama vocês pra participar, né? De uma conversa tão legal que eu tô achando maravilhoso. Eu não sabia como é que ia acontecer, mas estamos adorando a companhia de vocês. Nós também estamos amando. E tudo que tá acontecendo. Eu queria só dizer que um agradecimento especial à Forma Mais Incorporadora, que está patrocinando aqui nesse podcast. É uma construtora que tem a missão de transformar cidades. A gente tem um empreendimento bem bacana que está aí no QR Code, em Tambaú. E assim, o lar é a base, né, da família. É isso que a gente quer transformar, os lares. Quem quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Eu tô igual. Não tem aquela trend que é assim, que a mãe chega na frente e diz assim: o meu filho vai falar, o meu marido vai falar. Vocês. Eu tava assim. Rebeca é investidora, viu? Eu sou. É inteligente, ela é empreendedora, falou Visionária. Vocês viram ela falando de empreendedorismo aqui com propriedade, ela viu uma oportunidade aí, ela é É verdade, eu sou investidora, eu não tenho nada. Super. E Mas agora, como eu disse, olha, se não for, eu fico calada, mas quando é verdade, eu calo. e agora vamos para a última pergunta. O que é que a doutora Sara tem aí A pra gente vai saber agora se Marcelinho vai se levantar ou se ele tá disposto a ouvir. Como era a sua vida de solteira? Você saía, você ia pra festa? Eu vou ter que... Eu vivi essa parte. Eu tô aqui pra comprovar ou dizer que não, hein? Não. Não sei. Tá. Mas, então. Já tá vermelho. Peraí, amor. Não. Ei, mas imagina, meu sogro e minha sogra assistindo. Você vai botar um Minha negócio vida aqui, de tudo solteira era bem, ó. muito tranquila. Eu nunca vi nada. Vamos lá, mas falando sério. A minha vida de solteira, eu até falei isso com Sara. Eu namorei namoros longos sempre. Então, tipo, meio que foi um namoro junto do outro. E, tipo, 4 anos, 3 anos, 1 ano. Então, foi muito assim, passarinho, entendeu? Então, eu não tive longos tempos solteira. Não tive esse negócio de solteira, curtindo com as amigas, nas festas. Não, eu sempre tava namorando. Mas eu tive um tempo específico e um namoro, que foi o namoro que Deus disse, não é o que eu tenho pra você. Adivinhe, mas foi nesse namoro que Deus não tá se agradando. Que eu fui pra muita festa, eu saía, muita festa. Todas que tivesse, eu estava lá. Então foram 3 anos, assim, bem intensos nesse sentido. Era isso que tu queria saber, né? Se eu ia pra festa, Sério. mas eu ia namorando, entendeu? Eu acho que se eu fui pra... eu tentei demais levar ela pra várias festas. Rebeca sempre foi muito tranquila. Muito tranquila. E eu tava falando com ela lá fora. A criação dela foi assim. A mãe de Rebeca e o pai de Rebeca sempre tiveram... E assim, entendeu? Muito Então, tinha que rígidas. dar meu jeito, que eu não Eles vou são falar muito aqui. são muito especiais. Um beijo pra eles. É mesmo, mas a mãe sempre foi Ela preservou muito Rebeca rígida, disso. muito. E tipo assim, Até hoje, amor. Até hoje. Mas quando eu tô falando assim, desse namoro que eu tive, eu comecei com 19 anos. Então, 19 até não sei quantos. Então, eu já era mais velha. Não era que eu com 15, 16. Não, eu fui sair pra festa com 19 anos, entendeu? Então, foi mais velha assim. E foi isso. E aí, até chegar um dia que Deus disse, deixa isso pra lá, que não é o que eu tenho pra você. E foi assim que aconteceu na minha vida. Mas eu não tive longos tempos de solteirice. É isso. Meninas, muitíssimo obrigado, né, amor, pela participação de vocês. Eu queria, a produção, não sabe palmas pra elas. A gente participou, João ficou caladinho aí, mas ele tem contribuído. Chocado! É. Chocado com as conversas. Olha, eita. A gente pediu, ele Vocês veio. comentaram e foi na minha cabeça todo o podcast. Foi uma pergunta das meninas aí, perguntando sobre criação de filhos, o que que passariam, né, os princípios que passariam. Uma pergunta bem íntima agora. Ei, Cadê,
Daqui a quanto tempo vocês pretendem? Eu não gosto de falar isso, sabe por quê? Porque as pessoas acabam criando uma expectativa, mas muita gente pergunta, tipo, você acha chato? Não acho chato que perguntem nem nada, mas não quero criar expectativa. Aí a pessoa diz assim, eita, você disse que era agora, então cadê? Entendeu? Então não. E depois a pessoa não consegue engravidar fácil. Eu acho até indelicado, né? Imagina. Muita gente pessoa tá tem tentando. isso de não perguntar por conta disso. Mas a galera não tá nem aí, Todo mundo pergunta. Não tem isso não. Gente, pois eu tenho um pouco de... Não, mas eu É também. porque Olha, você gente- online, o pessoal abre mais. Muita online, gente né? quer saber, muita gente pergunta. Gente, o povo pergunta tudo. Eu apareço de lá no podcast e pergunto assim, você não tem vontade de fazer uma rinoplastia? Imagina que não faz. Pessoal, fala, segura. É desse jeito. Mas eu- Não existe filtro, eu tô preparada pra tudo, porque todo dia, ó, é cada Você já tá caralhada, né? Já tá. Mas eu tenho um grupo, 3 amigos, eu já não vou dizer os nomes, mas eles sabem que tá escutando aí. E um é pai, já há uns 6 anos, e o outro vai ser pai agora, e eu ainda não sou pai. Não, na verdade, são 4 amigos. Os 2 já são pais há bastante tempo. Um tá em processo, a mulher tá grávida, e eu ainda não, né? E os meninos falando sobre isso, enfim, tal, aí um virou e disse, meu bem, Marcelo, tu tem que descer da montanha e virar esse homem de vir aqui, que é diferente ter filho, não sei o quê. Então a pressão é até dos amigos, tirando onda, brincando. Mas o que eu acho é que é no tempo de Deus, no propósito dele, como a gente falou, né? A nossa vida é entregue a ele, ele vai mostrar o caminho, tem o tempo para tudo na vida. E o que a gente não pode, de forma irresponsável, é criar que a Rebeca falou, um prazo e criar uma expectativa para todo mundo, que quando a gente cria expectativa que a gente não corresponde, é ruim para todo mundo. Então tipo, se eu digo, é no tempo de Deus, João, mas espero que seja feita a vontade dele, que essa vontade chegue próxima. Mas brincadeira à parte. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos embora encerrar agora, porque se pudesse a gente passava aqui mais uma hora aqui, de fato, conversando, trazendo as perguntas. Não esperava que fosse tão bom quanto foi e agradecer demais vocês pela presença, que voltem várias vezes, aqui a casa está aberta para vocês, fico muito feliz e dou glória a Deus pela vida de vocês, por vocês gostarem tanto da minha esposa, acompanhar, torcer por a gente, compartilhar aprendizados também com quem está escutando, acho que foi bastante rico, né? Minha aprendizado. Eu queria que vocês, cada um, poder começar, sabe, depois do ano, quisesse deixar uma mensagenzinha final olhando para aquela câmera ali, quiser, como você falou ali, um pouco do seu trabalho, deixar trabalho e uma mensagem para quem está... empreendedorismo, já quiser. O que quiser. É isso. Nessa câmera? Vamos ficar do meio. Bom, eu acredito que aqui a gente conseguiu falar um pouco sobre tudo, mas que acima de qualquer assunto que vocês possam filtrar, entender e buscar a vontade de Deus. Eu acho que isso é fundamental em qualquer área, em qualquer momento da sua vida. Ouça e busque a vontade de Deus. Foi realmente um prazer estar com vocês hoje. Espero que tenha sido muito frutuoso para vocês, que vocês tenham absorvido o máximo dessa nossa conversa. O meu Instagram é Elsara Pérez, fique à vontade para seguir, a gente fazer muita troca por mandar lá mensagens, também. perguntar. Quem quiser fazer... Consultoria de imagem, coloração. Quem sabe depois Sara não veio uma consultoria de imagem para todo mundo aqui na forma mais. Uma best, a gente podia pegar uma best no final de ano e transformar ela. Você poderia fazer junto com ela, junto com o Pri, fazer um dia com as bestas para transformar uma best. Gostei. E depois eu passava na loja, aí escolhia e ela ficava pronta pro final de ano. Amei. Princesa. O dia de princesa. Isso. Bem natalina, como você gosta. Tá vendo como Deus é bom? No final do podcast trouxe um lugar sensacional. Agora é com você, doutora Luana. Olha pra câmera ali no meio e deixa aí a sua mensagem. Bestes, foi maravilhoso estar aqui. Estou muito feliz de ter tido esse contato com a Rebeca e o Marcelo. E com Sara também, essa best maravilhosa. Então, quem quiser acompanhar meu Instagram, estarei produzindo conteúdos de direito imobiliário, que é a área que eu pretendo atuar.
E também estou produzindo vários docinhos nesse final de ano, que trouxe pra Beca. Cadê? João, tu bota aí, bota no vídeo os docinhos. Tá ali. Peraí, deixa eu pegar. Sim, sobre empreender também. A vida empreendedora. Gente, então, eu não quero abrir porque eu quero mostrar no vídeo bem lindo. Entendeu? Eu não queria foto ainda, não ponto texto. Mas baita time, né? Natal vai vir. Eu espero que você consiga vender muito. Amém. Amamos demais. Mais um podcast chegando de fé, empreendedorismo, lifestyle, esse jeito para transformar pessoas melhores. É isso. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe e te transforme.